Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o quinto vídeo da nossa aula de função do primeiro grau. Nesse vídeo você vai aprender a resolver as questões mais comuns sobre o gráfico da função do primeiro grau. A gente vai estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. A gente está estudando as funções do primeiro grau, também conhecidas como funções afim. A função do primeiro grau é toda função que pode ser escrita como f de x é igual a vezes x mais b. Numa função do primeiro grau, em geral, a e b são números, e x e y permanecem como letras. Uma coisa muito comum é chamar o f de x de y. São dois nomes para a mesma coisa. Então, a gente ficaria com y é igual a vezes x mais b. Um exemplo seria y é igual a 2 vezes x mais b. Aqui, o a vale 2 e o b vale 1. A gente sabe que o gráfico de uma função afim de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Por exemplo, a função y é igual a 2 vezes x mais 1 tem como gráfico essa reta daqui. E uma outra função, y é igual a menos x mais 2, tem como gráfico essa outra reta. Fazendo uma pequena revisão sobre o que a gente já viu da função do primeiro grau. O a, que é o cara que está multiplicando x, a gente chama de coeficiente angular. E ele está relacionado à inclinação da reta. Esse a pode ser, por exemplo, um número positivo, ou seja, um número que é maior do que zero, como na função y é igual a 2 vezes x mais 4. Aqui o nosso a vale 2, porque 2 é o número que está multiplicando x. Perceba que 2 é um número maior do que zero. É um número positivo. Vamos estudar agora o gráfico dessa função. Toda vez que o a for um número maior do que zero, for um número positivo, a reta que representa a função vai ser uma reta crescente. Por exemplo, para a função y é igual a 2 vezes x mais 4, o gráfico é essa reta daqui. Perceba que como o a, o coeficiente angular, é um número positivo, essa reta é uma reta crescente. À medida que a gente anda para a direita, a função vai subindo. Quase Nerd, toda vez que o coeficiente angular for um número positivo, a nossa reta vai ser uma reta crescente. E quando o coeficiente angular é um número negativo, é um número menor do que zero, como, por exemplo, na função y é igual a menos 2 vezes x mais 3. Aqui o a vale menos 2. Menos 2 é um número menor do que zero, é um número negativo. Toda vez que o coeficiente angular for um número negativo, a reta vai ser decrescente. Nessa função daqui, por exemplo, a reta vai ser essa daí. Perceba que como o a é negativo, a reta é decrescente. Resumindo, coeficiente angular positivo, a reta é crescente. Coeficiente angular negativo, a reta é decrescente. Quase Nerd, a gente tem um vídeo só sobre o coeficiente angular e o coeficiente linear. O link está aqui na descrição. O que a gente já viu sobre o coeficiente linear? Coeficiente linear é o nome que a gente dá para o b, para o número que está solto sem multiplicar o x na lei da função do primeiro grau. Vamos analisar o gráfico dessa função do primeiro grau. Y é igual a 4 vezes x mais 3. Aqui o coeficiente linear é 3. A gente viu que o coeficiente linear diz para a gente onde a reta cruza o eixo y. Como para essa função o coeficiente linear é 3, a reta que representa ela vai cruzar o eixo y aqui onde a função vale 3. Bacana! Próxima função. Y é igual a menos 2 vezes x mais 2. Coeficiente linear 2, então a reta que representa essa função vai cruzar o eixo y, onde a função vale 2. Outro exemplo, y é igual a 2x menos 1. Coeficiente linear é menos 1. Então, a reta que representa essa função vai cruzar o eixo y aqui, onde o y vale menos 1. E para fechar, y é igual a menos 2x menos 4. Coeficiente linear, menos 4. Então, a reta dessa função cruza o eixo y em menos 4. Quase Nerd, agora a gente vai fazer os exercícios mais comuns que podem cair na sua prova sobre o gráfico da função do primeiro grau. Primeiro exercício. Faça o gráfico da função y é igual a x mais 1.
Nesse tipo de questão, a lei da função foi dada no enunciado, e o que a gente quer encontrar é o gráfico dessa função. Essa é uma função do primeiro grau, e a gente sabe que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Para a gente conseguir traçar essa reta, a gente precisa de 2 pontos. Para encontrar esses 2 pontos, a gente faz uma tabelinha. Vamos chutar um valor para x, por exemplo, 0. Se o x vale 0, quanto vale o y? A gente tem que usar a lei da função. Y é igual a x mais 1. Vamos colocar 0 no lugar do x e fazer a conta. 0 mais 1 dá 1. Então, quando o x vale 0, o y vale 1. Já temos o primeiro ponto. O x vale 0, o y vale 1. Vamos para o segundo ponto. Vamos chutar um valor para o x, por exemplo, 2, e calcular o y. Agora a gente usa a lei da função e coloca o 2 no lugar do x. Y é igual a 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. Então, quando o x vale 2, o y vale 3. Vamos colocar aqui na tabela. Bacana, já temos os nossos 2 pontos. Agora vamos colocar cada um desses pontos aqui no gráfico. Onde é que fica o ponto 0, 1? O x vale 0, o y vale 1. Para o x valer 0, aqui está o eixo x, a gente tem que estar nessa região. E aí a gente vai subir até encontrar o y igual a 1. Esse é o ponto no gráfico. E o segundo ponto? Como é que a gente marca no gráfico? O x vale 2 e o y vale 3. Então, vamos aqui no eixo x, o 2 está aqui, e a gente sobe até encontrar onde o y vale 3. Onde essas retinhas se cruzam, a gente marca o nosso ponto. Vamos apagar essas retinhas tracejadas e a gente fica com os nossos 2 pontos. O enunciado que é o gráfico dessa função. A gente sabe que essa função é uma reta e a gente sabe que essa reta passa por esses 2 pontos. Então, é só fazer uma linha passando por eles. Esse daqui é o gráfico da função y é igual a x mais 1. Tá respondido o exercício. Quase nerd, qual é o coeficiente angular dessa função? O coeficiente angular é o cara que está multiplicando o x. Aqui parece que não tem ninguém multiplicando o x. Mas quando isso acontece, é porque o número que está multiplicando o x é o número 1. 1 vezes x vai dar o próprio x. Então, o número que está multiplicando o x é o 1. O coeficiente angular vale 1. Nesse caso, então, o coeficiente angular é um número positivo. Isso significa que a função tem que ser crescente, como ela é de fato nesse exercício. Então, está batendo com o que a gente já sabia. Fora isso, o coeficiente linear dessa função, o b, vale 1. Isso significa que essa reta tem que cruzar o eixo y em 1. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, está tudo batendo com o que a gente já sabia. Quase nerd, se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo em quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. No site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos agora para o próximo exercício. A posição de um corpo em função do tempo é dada pela função S de t é igual a menos t mais 3. Faça seu gráfico. Vamos começar desenhando o nosso plano cartesiano. Perceba que nessa função, ao invés de y ou de f de x, o enunciado chama essa função de S de t. Sem problema, a gente vai tratar esse S de t como se fosse o nosso y. E, ao mesmo tempo, ao invés da variável livre ser o x, aqui nesse exercício ela é o t. Sem problema. Essa é a letra que representa a posição do corpo. Além disso, ao invés da variável livre dessa função ser x, aqui ela é t. Sem problemas, o t é como se fosse o nosso x. E ele representa o tempo. Perceba que essa é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico dessa função tem que ser uma reta. Para encontrar essa reta, a gente precisa de 2 pontos, então vamos montar a nossa tabelinha. Primeiro ponto, vamos chutar um valor para o t, por exemplo, 0. Quando t vale 0, quanto vale a função s de t? A gente vai usar a lei da função. S de t é igual a menos t mais 3. E no lugar do t, a gente vai colocar o valor 0. Menos 0 dá 0, com mais 3 vai dar 3. Então, quando t vale 0, a função s de t vale 3. Beleza, vamos chutar agora outro valor para o t, 2. Quando t vale 2, quanto vale o s de t? Vamos ficar
com menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Então, quando o t vale 2, a função s de t vale 1. Bacana! A gente quer traçar o gráfico, a reta. Então, vamos colocar esses dois pontos aqui no plano cartesiano. Primeiro ponto, 0, 3. O nosso t é como se fosse o x, e ele vale 0. Então, a gente sai daqui do 0 e a gente sobe até a função chegar em 3. É aqui que a gente marca o nosso ponto. Próximo ponto, 2, 1. O t vale 2, a função vale 1. O t é como se fosse o nosso x, sai daqui do 2 e sobe até a função valer 1, que seria o nosso y. Onde essas retinhas se encontram, a gente marca o nosso ponto. Beleza, marcamos os dois pontos no nosso gráfico. Vamos apagar essa reta tracejada, porque agora a gente vai fazer uma reta que passa por esses dois pontos para representar o gráfico dessa função do primeiro grau. Vamos apagar esse rascunho e desenhar a reta, que é essa daí. Então, essa reta é o gráfico da função s de t é igual a menos t mais 3. Tá respondido o exercício. Quase nerd, qual é o coeficiente angular dessa função? A função é s de t é igual a menos t mais 3. O coeficiente angular é o cara que está multiplicando o x, que nesse caso é o nosso t. Quem é que está multiplicando o t aqui? Menos t é a mesma coisa que menos 1 vezes t. Então, o cara que está multiplicando o t é o número menos 1. Então, esse é o nosso coeficiente angular. Como esse cara é negativo, a nossa função tem que ser decrescente, como ela é de fato. Então, essa reta está batendo com o que a gente esperava. A reta é decrescente. E o nosso coeficiente linear? O nosso b vale 3. Isso significa que a nossa reta tem que cruzar o eixo y em 3. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, está tudo de acordo com o que a gente esperava. Quase nerd, se você ficou com alguma dúvida, coloca sua pergunta aqui nos comentários. Se você não teve dúvida, escreve aqui embaixo para mim se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Olha o próximo exercício. Encontre a lei da função abaixo. A lei da função é y é igual a a vezes x mais b, sendo que no lugar de a e b entram números e o x e o y permanecem como letras. Então, o nosso objetivo é encontrar quanto vale o a e quanto vale o b. A gente viu que o b é o valor da função onde a reta cruza o eixo y. Olhando para esse gráfico, a reta cruza o eixo y em menos 3. Isso significa que o b vale menos 3. Opa, se a gente queria encontrar o a e o b, já resolvemos metade do trabalho, já encontramos o valor do b. Vamos jogar o valor do b aqui na nossa lei da função. Ao invés de y é igual a vezes x mais b, a gente fica com y é igual a vezes x menos 3. Entrou o menos 3 no lugar do b. Beleza, agora está faltando encontrar o valor do a. Para encontrar o valor do a, a gente vai pegar um ponto dessa reta. Por exemplo, esse ponto daqui. A coordenada x desse ponto é 2, então vamos anotar x igual a 2. E a coordenada y desse ponto é 1. Então, vamos anotar também y é igual a 1. Escrevendo em par ordenado, primeiro o x e depois o y, a gente fica com o ponto 2, 1. Vamos colocar aqui em cima. Como é que a gente usa essa informação para encontrar o valor do a? A gente vai pegar a nossa lei da função. Y é igual a a vezes x menos 3. No lugar do x, a gente vai colocar 2, e no lugar do y, a gente vai colocar 1. a vezes x menos 3 vira a vezes 2 menos 3. E do outro lado da equação, y vira 1. Agora vamos isolar o a nessa equação para descobrir quanto ele vale. O menos 3 subtraindo passa para o outro lado somando. Então, a gente fica com 1, que já estava do outro lado, mais o 3 que passou somando. Do outro lado da equação, a gente tinha a vezes 2, que é a mesma coisa que 2a. Agora, o número 2 está multiplicando o a, vai passar para o outro lado dividindo. Do outro lado, a gente tinha 1 mais 3, que dá 4, e passou 2 dividindo. Então, a gente tem 4 dividido por 2. Do outro lado da equação, o a vai ficar sozinho. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente descobre que o nosso a, o nosso coeficiente angular, vale 2. Opa, estamos quase lá. A gente quer encontrar a lei da função. A lei da função era y é igual a vezes x mais b. No lugar do b, entrou menos 3. Então, a gente ficou com y é igual a vezes x menos 3. E a gente acabou de descobrir que o a vale 2.
Então, vamos jogar o 2 aqui no lugar do a. A gente vai ficar com y é igual a 2 vezes x menos 3. Essa é a lei da função. Bacana, Quase Nerd. Perceba que o a vale 2, ou seja, é um número positivo. Quando o coeficiente angular é um número positivo, a função tem que ser crescente. E, de fato, essa reta daqui é crescente de acordo com o que a gente esperava. Quase Nerd, qualquer dúvida já sabe. Deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Eu tô tomando um cafezinho, mas já dou uma olhada. O próximo exercício é o último, e ele é um pouquinho mais difícil. Encontre a lei da função abaixo. Bacana, então de novo, a lei da função é y é igual a a vezes x mais b. A gente quer encontrar o valor de a e o valor de b para colocar aqui na lei da função. Perceba que aqui a gente não consegue saber onde a reta cruza o eixo y, então não dá para saber de cara qual é o valor do b como a gente fez no último exercício. Vamos ter que resolver de outra maneira. Quais são as informações que a gente consegue tirar desse gráfico? Bom, dá uma olhada nesse ponto. Esse ponto tem coordenadas x e y. A coordenada x dele vale 1 e a coordenada y dele vale 2. Vamos anotar ali do lado, coordenada x1, coordenada y2. Beleza, o outro ponto que a gente tem é esse daqui. A coordenada x dele vale 2 e a coordenada y dele, perceba que bate aqui na origem, onde y vale 0. Ou seja, é o ponto 2, 0. Coordenada x vale 2 e y vale 0. Como é que a gente pode achar o a e o b usando essas duas informações? Usando o primeiro ponto, vai entrar o número 1 no lugar do x, a gente fica com a vezes 1 mais b. E do outro lado da equação, vai entrar no lugar do y o número 2. Essa é a nossa primeira equação. Usando o segundo ponto, entra o 2 no lugar do x, ao invés de a vezes x mais b, a gente fica com a vezes 2 mais b. E do outro lado da equação, onde tinha y, vai entrar o 0, porque quando o x vale 2, o y vale 0. Bacana, então a gente tem duas equações. Essa equação aqui de baixo, a vezes 2 é a mesma coisa que 2a. Então a gente tem 2a mais b, e do outro lado da equação, a gente tem 0. E na equação de cima, a vezes 1 dá a mais b de um lado da equação e 2 do outro lado da equação. Quase Nerd, perceba que aqui a gente tem duas incógnitas, o a e o b, e duas equações. Isso é o que a gente chama em matemática de um sistema. Para resolver esse sistema, a gente vai fazer a equação de cima menos a equação de baixo. 2a menos a vai dar a. b menos b dá 0, corta. E 0 menos 2, cuidado com o sinal, vai dar menos 2. Então, a gente conclui que o a vale menos 2. Show de bola! Lembra que a gente queria encontrar o valor do a e o valor do b para jogar na lei da função. Acabamos de encontrar o valor do a. Como é que a gente encontra o valor do b? Basta pegar esse valor do a menos 2 e jogar em alguma dessas duas equações. Por exemplo, a equação de baixo, a mais b é igual a 2. No lugar do a, vamos colocar o menos 2. Menos 2 mais b é igual a 2. Esse menos 2 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, o b fica sozinho de um lado da equação e do outro lado a gente fica com o 2 que já estava lá e com o outro 2 que passou somando. 2 mais 2 dá 4. Isso significa que o b vale 4. Show de bola! Agora que a gente já tem o valor do a e o valor do b, basta jogar esses dois caras aqui na lei da função. Y é igual a vezes x mais b, vira y é igual a menos 2 vezes x mais 4. Perceba que o menos 2 entrou no lugar do a, foi esse valor que a gente encontrou, e o 4 entrou no lugar do b, porque foi esse valor que a gente encontrou. Essa é a lei da função do primeiro grau, é a lei da função afim, que representa essa reta daqui. Está respondido o exercício. Quase Nerd, perceba que o a, o coeficiente angular, ele é um número negativo. Isso quer dizer que a função tem que ser decrescente. E, de fato, essa função, essa reta daqui, ela é uma reta decrescente. Olha como é que está descendo. Além disso, a gente descobriu que o b vale 4. O b, o coeficiente linear, tem que ser onde a nossa reta cruza o eixo y. Então, a gente descobriu que esse ponto daqui é o ponto onde o y vale 4. Bacana, tá tudo de acordo com o que a gente esperava. Existem dois casos especiais da função do primeiro grau que é importante que você conheça.
O primeiro é a função linear e o segundo é a função constante. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!